Por mais de 400 anos, a civilização ocidental escolheu a ciência como fonte de verdade e sabedoria sobre os mistérios da vida. De uma forma alegórica, podemos imaginar a sabedoria do universo como uma grande montanha. Escalamos a montanha à medida que adquirimos conhecimento. Nosso impulso para chegar ao topo dessa montanha é alimentado pela noção de que, com conhecimento, podemos nos tornar mestres de nosso universo. Conjure a imagem do guru onisciente sentado no topo da montanha. Os cientistas são buscadores profissionais, forjando o caminho até a montanha do conhecimento. Sua busca os leva às incógnitas inexploradas do universo. A cada descoberta científica, a humanidade ganha uma posição melhor para escalar a montanha. A ascensão é pavimentada com uma descoberta científica de cada vez. Ao longo do seu caminho, a ciência, de uma forma ocasional, encontra uma bifurcação na estrada. Eles viram à esquerda ou à direita. Diante desse dilema, a direção escolhida pela ciência é determinada pelo consenso dos cientistas, interpretando os fatos adquiridos como são entendidos naquele momento. Também, de uma forma ocasional, os cientistas embarcaram em uma direção que acaba levando a um aparente beco sem saída. Quando isso acontece, somos confrontados com duas opções: continuar avançando com a esperança de que a ciência vai acabar descobrindo uma maneira de contornar o impedimento, ou retornar ao buraco e reconsiderar o caminho alternativo. Infelizmente, quanto mais a ciência investe em um determinado caminho, mais difícil é para a ciência abrir mão de crenças que te mantêm nesse caminho. Como sugeriu o historiador Arnold Toynbee, uma estreia cultural que inclui científico inevitavelmente se apaga a idas fixas e padrões rígidos diante de desafios imponentes. E, no entanto, dentre suas fileiras surgem minorias criativas que resolvem os desafios ameaçadores com respostas mais viáveis. As minorias criativas são agentes ativos que transformam velhas e ultrapassadas verdades filosóficas, em novas. O caminho que a ciência está percorrendo atualmente nos trouxe de uma forma inadvertida ao nosso atual momento de crise global. Desde a Revolução Científica Moderna, começando com a população da observação de Copérnico em 1543, a ciência percebeu o universo como uma máquina física, operando nos princípios mecânicos posteriormente definidos por Newton. Na visão de mundo newtoniana, o universo é definido por sua realidade material e sua operação entendida por meios do reducionismo, que é o processo de separar a matéria e estudar seus pedaços. O conhecimento das partes do universo e sua interação permitiria à ciência prever e controlar a natureza. Essa noção de controle está contida no determinismo, a crença de que com o conhecimento das partes de algo podemos prever seu comportamento. A abordagem reducionista para entender a natureza do universo forneceu conhecimento valioso e nos permitiu voar para a Lua, transplantar corações artificiais e ler o código genético dos DNAs. No entanto, aplicar essa ciência aos problemas mundiais acelerou nossa aparente morte. É um fato simples que a sociedade não pode se sustentar se continuar a aderir à sua visão de mundo atual. Portanto, pesquisas de ponta estão questionando suposições fundamentais, que há muito são mantidas como dogmas pela ciência convencional. O materialismo e o reducionismo injetam a ideia de que os humanos estão desconectados e acima da natureza. A visão noética enfatiza que a vida é derivada de uma integração e coordenação das partes físicas e imateriais do próprio universo. A resolução de nossa crise global requer a integração de perspectivas reducionistas e também holísticas. Essa revisão da ciência convencional está semeando minorias criativas que vai nos tirar da extinção. Ao longo dos séculos, o conhecimento acumulado pelos cientistas foi reunido em uma construção hierárquica semelhante a um edifício de vários níveis. Cada nível do edifício é construído sobre a base científica fornecida pelos níveis inferiores de suporte. Cada andar do edifício é separado como uma parte científica. E a base para esse edifício ciência, é a matemática. Com a matemática é montado o segundo nível do prédio, que é a física,
Construindo sobre a física está a química, que é o terceiro nível desse edifício. E a química serve como plataforma para o seu quarto nível, que é a biologia. Construindo sobre a biologia está o quinto e atual último andar do edifício, que é a psicologia. Fundamental para este novo círculo noético é a base oferecida pela matemática. As leis matemáticas são absolutas, certas, indiscutíveis. Durante séculos, essas leis foram usadas para isolar e dividir o universo em componentes mensuráveis completamente separados. A ciência futura será construída sobre uma nova matemática emergente, que enfatiza as disciplinas de geometria fractal e também a teoria do caos. Os fractais são uma versão moderna da geometria, oficialmente definida em 1983 pelo cientista da IBM. Ela é, na verdade, uma matemática simples, baseada em uma equação envolvendo adição e multiplicação, na qual o resultado é inserido de volta na equação original e resolvido novamente. A recepção da equação fornece inerentemente uma geometria que expressa objetos autossimilares, que aparecem em níveis mais altos ou mais baixos da magnitude da própria equação. A organização em qualquer nível da natureza, como bonecas russas alinhadas, reflete um padrão autossemelhante à organização, encontrada em níveis superiores ou inferiores da nossa realidade. A estrutura e o comportamento de uma célula humana são autossemelhantes à estrutura e ao comportamento de um ser humano, que por sua vez é autossemelhante à estrutura e ao comportamento da humanidade. Em suma, como acima, assim abaixo. Em vez de endossar uma evolução darwiniana baseada em mutações aleatórias e na luta pela sobrevivência, a geometria fractal revela que a biosfera é um empreendimento cooperativo estruturado, composto por todos os organismos vivos. Em vez de invocar a competição como meio de sobrevivência, a nova visão da natureza é impulsionada pela cooperação entre as espécies que vivem em harmonia com seu ambiente físico. Devemos admitir que todo ser humano conta, pois cada um é membro de um único organismo. Quando guerreamos, estamos guerreando contra nós mesmos. Por meio de equações matemáticas, a geometria fractal deriva estruturas semelhantes às do mundo natural, como montanhas, nuvens, plantas e animais. A dinâmica dessa estrutura fractal é diferentemente influenciada pela teoria do caos, uma matemática que se preocupa com a natureza, pela qual pequenas mudanças podem causar efeitos finais inesperados. A teoria do caos define os processos pelos quais o bater de asas de uma borboleta na Ásia pode influenciar a formação de um tornado em Oklahoma. Quando a teoria do caos é combinada com a geometria fractal, a matemática prevê ainda mais a dinâmica comportamental que é observada em nossa realidade física, desde os padrões climáticos até a fisiologia humana, desde os padrões sociais até os preços de mercado na bolsa de valores. Há um século, um grupo de minorias criativas lançou uma nova visão radical de como o universo funciona. Albert Einstein, Max Planck e Werner, entre outros cientistas, formularam novas teorias sobre a mecânica subjacente do próprio universo. Seu trabalho em mecânica quântica revelou que o universo não é um conjunto de partes físicas, como foi sugerido na física newtoniana, mas é derivado de um emaranhado holístico de ondas de energias imateriais. A mecânica quântica revela de forma chocante que não existe uma verdadeira fisicalidade dentro do universo. Os átomos são feitos de vórtices concentrados de energia, tornados em miniatura, que estão constantemente aparecendo e desaparecendo. Os átomos, como campos de energia, interagem com todo o espectro de campos de energias que são invisíveis, que compõem todo o universo, intimamente emaranhado uns com os outros e com o campo no qual estão imersos. Uma conclusão fundamental da nova física também reconhece que o observador cria a realidade. Como observadores, estamos pessoalmente envolvidos na criação de nossa própria realidade. Os físicos estão sendo forçados a admitir que o universo é uma construção mental. E o físico pioneiro Sir James Jean escreveu: o fluxo de conhecimento está caminhando para uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais com um gigante pensamento
do que com uma grande máquina. A mente não parece mais ser um intruso acidental no reino da matéria. Devemos saudá-la como criador e governador do reino da matéria. Embora a mecânica quântica tenha sido reconhecida há 80 anos como a melhor descrição científica dos mecanismos que criam o nosso universo, a maioria dos cientistas se apega rigidamente à visão de um mundo que é predominantemente orientado para a matéria, simplesmente porque ela parece dar mais sentido à nossa existência. Para lidar com as contradições, a maioria dos físicos escolheu uma saída fácil. Eles restringem a validade da teoria quântica ao mundo subatômico. O renomado físico teórico David Deustech escreveu: apesar do sucesso empírico incomparável da teoria quântica, a própria sugestão de que ela pode ser literalmente verdadeira, como uma descrição da natureza, ainda é recebida com cinismo, incompreensão e até mesmo raiva. No entanto, as leis quânticas devem ser válidas em todos os níveis da realidade. Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar esse fato. Devemos aprender que nossas crenças, percepções e atitudes sobre o mundo criam o próprio mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.